E por falar em comércio e relações internacionais, essa semana o mundo todo parou para acompanhar as eleições norte-americanas. A vitória do presidente Donald Trump não passou batida aqui na macro-região. Grupos e entidades dos mais diferentes setores já se planejam para 2025. Nós ouvimos o presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Paulo Junqueira, representando esse importante setor que é o agro. Acompanhe a entrevista. Paulo Junqueira, é sempre muito bom receber você aqui no Jornal da Clube. Me diga, depois dessa semana com uma vitória impressionante, uma vitória histórica, com amplo apoio dos Estados Unidos ao seu novo presidente, o Donald Trump, a gente pode olhar para Ribeirão Preto e fazer um reflexo do que vai impactar agora, principalmente economicamente, esse novo governo norte-americano, não é mesmo? É uma vitória, como você mesmo disse, sem dúvida alguma, acachapante, né? Uma vitória incontestável, não só no voto popular, como sem dúvida alguma na maioria dos delegados, e também no Congresso, né? Fazendo maioria no Senado, fazendo maioria na Câmara, e acredito, sem dúvida alguma, que a América voltará a ser grande. Isso vai, sem dúvida, impactar, sim, a nossa região, que é extremamente ligada ao agro. O agro, ele teve apoiando e foi decisivo nessa eleição do Trump, e acredito que ele vai tomar, sim, algumas medidas lá que podem nos impactar positivamente e outras de forma negativa. Paulinho, você pode falar para a gente, assim, na sua visão, quais são essas medidas que talvez impactem positiva e as outras negativas? Perfeito. Eu tenho, por exemplo, que uma das medidas que eu reputo que pode ser positiva, a guerra comercial que os Estados Unidos vai ter aí com a China. Esse protecionismo que vai haver aí, eventualmente taxando, pode trazer um resultado extremamente positivo. Porque os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro comercial. A China é o primeiro. Havendo essa guerra entre eles, sem dúvida, a China vai ter que ir ao mercado, tanto quanto a Europa, vão para o mercado comprar os produtos que a gente concorre com os Estados Unidos, na carne, na soja, no milho. Isso pode trazer um impacto extremamente benéfico para o agro nacional, para o nosso agro e principalmente aqui também para a nossa região, porque a nossa produção de açúcar, a nossa produção de etanol, nós somos os maiores exportadores de açúcar do mundo, pode trazer um resultado, sim, positivo na nossa balança comercial aí e para a nossa região. Um impacto negativo aí que a gente pode também, sem dúvida alguma, ter é em relação à utilização. O Trump não deve adotar e não deve se preocupar com as políticas aí de ESG, social, ambiental e governança, porque ele vai proteger, sim, e não sei até que ponto ele estaria equivocado ou errado, né? Talvez a nível mundial, sim, mas sem dúvida que o americano e o produtor nacional norte-americano, ele vai ficar muito satisfeito com a utilização lá do petróleo, e isso pode trazer uma queda no custo e, sem dúvida, os produtos deles vão ser mais competitivos. Então, quer dizer, acredito que tanto esse primeiro tópico que eu abordei aqui, positivo, vai ocorrer, como também essa utilização lá do petróleo, né? Eles são as maiores reservas de petróleo do mundo, estão nos Estados Unidos. Ele pode também, sem dúvida alguma, em relação a essas guerras, ele deixar de apoiar aí a Ucrânia e, eventualmente, não se envolver em relação à Rússia. Vai apoiar, por óbvio, Israel. Isso pode trazer um resultado também extremamente positivo aí para que essas guerras elas se encerrem. Acredito que ele vá também atuar nessas duas frentes, tá? E por óbvio, que ele vai subsidiar o agro nacional, né? O agro norte-americano. Isso pode trazer também impactos negativos aí para nós. Paulo, mas a gente sabe que na política nacional do Brasil, nós estamos na contramão do que vai ser o novo governo norte-americano e, aliás, os nossos governantes já se posicionaram, inclusive de maneira polêmica, nas questões da guerra da Ucrânia, nas questões da guerra de Israel, ou seja, é uma vertente tanto política quanto econômica muito diferente daquilo que vai se apresentar nos Estados Unidos. E a gente, como é que faz? A gente consegue se descolar da imagem do governo nacional?
Infelizmente, nós estamos vivendo o agro aqui no nosso país, que é a mola propulsora, né, do nosso país, praticamente 1/3 do nosso PIB, com geração de aproximadamente 30 milhões de empregos aí. Então, quer dizer, o governo federal ele vem achatando, ele vem prejudicando, sim, o nosso agronegócio. E não acredito que vai haver mudança, não, Felipe. Infelizmente, eu creio que nesses 2 próximos anos nós vamos ter problema muito grave e vamos sentir isso rapidamente, viu? Porque, por exemplo, a carne, né, a arroba do boi estava em torno de 230, 240 reais, ela já alçou para 330, até acima de 330 reais. E esse impacto ele vai ser sentido de maneira muito forte, de maneira muito grave na inflação, logo a partir do final do ano, no começo do ano de 2025. Então, eu não acredito que a gente vai ter um resultado positivo e, infelizmente, né, a torcida deste governo que está aí posto era para que o Trump não vencesse as eleições. O mundo está tendendo à direita, nós tivemos aí na Argentina, o Milei já vem fazendo um trabalho excepcional, o Bukele no Equador, e agora o Trump, eu acredito muito que isso vai trazer um resultado extremamente positivo para todo o mundo em relação a essa volta ao conservadorismo, a defesa da família, a defesa de Deus, da propriedade privada e principalmente da liberdade. Paulo Junqueira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.